deputado professor Pinheiro, deputado Dedé Teixeira, deputado Júlio César, deputada Bete Rose, deputado Antônio Carlos, deputada Miriam Sobreira, que encontra-se nesse plenário, em especial ao deputado Tino Ribeiro, que quero aqui desejar nosso pesar pela perda do seu filho, uma criança de 1 ano e pouco, que nasceu com a cardiopatia congênita e, infelizmente, não conseguiu superar esse obstáculo. E nosso pesar à família, à sua esposa, por essa perda do seu ente querido, que sem dúvida é significativo para o sentimento da família. Tenho a minha solidariedade e o pesar por conta dessa perda. Bom dia a todos os telespectadores e telespectadoras da TV Assembleia, da TV Verdes Vale, da TV Sinal, das emissoras da TV Verdes Vale, das emissoras que retransmitem essa sessão e os ouvintes da FM Assembleia. Bom dia também ao deputado Goni Arruda, que acaba de chegar no plenário, deputado Ronaldo Martins. Senhor presidente, ontem foi lida aqui uma mensagem, uma matéria, um projeto de nossa autoria, que diz respeito à ampliação da região metropolitana de Fortaleza, com a inclusão de 4 municípios. Essa matéria fui provocado, fui abordado pelo prefeito de Paracuru, o prefeito Sidney, que é nosso companheiro de partido, mostrando a importância, a necessidade dessa inclusão. Sabemos todos nós que Paracuru, Trairi, Paraipaba e São Luís do Curu são municípios que já estão recebendo impactos do ponto de vista da habitação, do ponto de vista do transporte, do ponto de vista da mobilidade populacional, por conta do complexo industrial e portuário do Pecém. Portanto, estas cidades elas já estão tendo um fenômeno da conturbação, em função da sua localização, em função das estradas que lá passam, em função da irradiação de toda aquela movimentação que se faz por conta da implantação, do desenvolvimento do complexo industrial e portuário do Pecém. Com base nisso, fomos pesquisar as características e da possibilidade dessa emenda, dessa mensagem, dessa matéria ser constituída. E sabemos todos que a região metropolitana, ou as regiões metropolitanas no Brasil, elas foram constituídas praticamente no período pós a década de 60, quando o Brasil passou pelo processo de urbanização, pelo processo de mudança do percentual da sua população, que até então era praticamente 70% rural e apenas 30% urbana. Com o processo de urbanização acelerado, que durante esses 40 anos inverteu-se, e hoje nós temos aproximadamente 82% da população urbana e apenas o restante 28%, 18% com a população rural. E o que é que isso traz de vantagem para se compor, para ser integrante de uma região metropolitana? Nós sabemos que os municípios, eles têm problemas em comum. Existem problemas comuns à vida das cidades. E as regiões metropolitanas, elas foram constituídas exatamente para se poder
praticar, delinear políticas públicas que fossem trazer solução para os problemas comuns a essas cidades. Esse é o conceito, a base do pensamento da construção de regiões metropolitanas. Portanto, definir políticas públicas para problemas comuns às cidades. Dentro desse contexto, isso otimiza a aplicação dos recursos e a melhoria dos serviços, consequentemente, da qualidade de vida da população. Então, um problema, por exemplo, hoje que é muito forte, o parcelamento do solo urbano. Ainda não há, mesmo há muitos anos a existência da região metropolitana de Fortaleza, ainda não há uma interface do ponto de vista deste conjunto de municípios para discutir a questão do parcelamento do solo urbano. Todos nós temos problemas. Hoje a cidade de Fortaleza, que é praticamente adensada, Maracanaú praticamente adensado, eles têm problemas em comuns que poderiam, se houvesse uma articulação maior, em função de serem componentes de uma região metropolitana, é um problema que poderia ser discutido conjuntamente. Ainda estamos muito atrasados nesse aspecto. Uma outra questão é o saneamento básico. Praticamente o saneamento básico, seja o serviço de oferta de água, do abastecimento de água, seja do esgotamento sanitário, este problema hoje é praticamente comum a todos os municípios. Não se concebe apenas o município estar preocupado com a solução deste serviço. O transporte. Veja bem, Fortaleza é uma cidade que tem problema de mobilidade urbana. Um dos problemas que piora a nossa mobilidade urbana é a existência de inúmeros, milhares de ônibus que adentram na cidade de Fortaleza. Além da frota municipal já ser de cerca de 1.700 ônibus, nós temos outra quantidade que se dirigem cotidianamente à cidade de Fortaleza, trazendo os seus usuários para a cidade de Fortaleza. Então, todos estes municípios impactam na mobilidade urbana. Se nós tivéssemos uma integração temporal e tarifária do transporte coletivo metropolitano da cidade de Fortaleza, nós evitaríamos que os ônibus que vêm com destino a Fortaleza de todas essas cidades deixassem de entrar na cidade de Fortaleza, fazendo um transbordo ou uma alteração aqui na periferia da cidade, do perímetro da cidade de Fortaleza. Isso reduziria, portanto, a presença, a quantidade de ônibus que adentram a nossa cidade cotidianamente e o tempo todo, tendo em vista que é praticamente um bairro, Caucaia, Maracanaú, Aquiraz, são cidades mais adensadas que entram permanentemente, por hora em hora, na cidade de Fortaleza. Então, esses problemas são problemas que podem, em função da existência de uma região metropolitana, desenvolver políticas comuns, solução conjunta aos problemas comuns dessas cidades. O resíduo sólido. Fortaleza já utiliza da condição de ser componente da região metropolitana para dar destino final ao resíduo sólido na cidade de Caucaia, no município de Caucaia e de Maracanaú há muitos anos. Portanto, esse problema que é crescente precisa ser tratado de forma conjunta, porque todas as cidades têm produção cotidiana de resíduo sólido.
A questão do meio ambiente, a preservação do meio ambiente. A divisa do município a outro é apenas institucional, mas o terreno, ou seja, o meio ambiente, a preservação do meio ambiente, pode ser uma política também conjunta e comum. E uma outra que já é problema para a cidade de Fortaleza, como também é problema para muitas cidades, o cemitério. O cemitério da cidade de Fortaleza, todos os cemitérios de bairros que haviam, o cemitério do Mucuripe, da Parangaba, da Messejana, todos foram já saturados. E o município de Fortaleza construiu um cemitério no Bom Jardim, que é praticamente para onde estão sendo levados para sepultamento o munícipe de Fortaleza. Mas isso é finito. Os municípios daqui da região metropolitana também já têm esse problema. Como isso deva ser trabalhado para que solucione de uma forma conjunta um problema que é de todos, que é comum a todos. Então são aqui exemplos do que é vantajoso, você otimiza os custos, você reduz, solucionando o problema que é comum. O problema da saúde, atendimento da saúde pública, a cidade de Fortaleza ela é impactada de forma muito, muito forte por conta das cidades mais adensadas que fazem parte aqui da região metropolitana. A cidade de Caucaia, de Maracanaú, principalmente, elas participam com percentual significativo do serviço público de saúde da cidade de Fortaleza. Então, a discussão destes problemas que são comuns às cidades, na composição de uma região metropolitana, você tem como discutir um planejamento mais democrático, um planejamento mais amplo para os problemas que aqui mencionei. Portanto, essa questão, esse projeto tramita e penso eu que seria importante o governo do Estado pilotar junto com estes municípios, ou mesmo a cidade de Fortaleza, que é quem mais impactada pela grande maioria dos problemas aqui mencionados, deveria o prefeito Roberto Cláudio constituir um fórum para planejar, juntamente com todos os municípios componentes da região metropolitana, propostas políticas que venham a otimizar os efeitos positivos que a cidade e as cidades necessitam. Portanto, eu penso que essa proposta deverá ser aprovada pela Assembleia Legislativa. Ela não traz nenhum custo financeiro, portanto, está dentro da prerrogativa do parlamentar, dentro da bitola da possibilidade constitucional que nos permite. E aqui quero parabenizar o prefeito Sidney de Paracuru, que foi quem nos trouxe a ideia de incorporar o município de Paracuru, mas estudando o assunto, observamos que necessitava incorporar os outros 3 que são vizinhos a Paracuru, como o caso Trairi, São Luís do Curu e o município de Paraipaba. Portanto, aqui é uma contribuição legislativa que o nosso mandato passa a proceder, passa a dar ao processo de organização institucional da nossa região metropolitana de Fortaleza, que hoje ela é composta por 15 municípios e com mais estes 4 passará a compor 19. Alguém pode dizer, mas são muitos municípios. Não. A região metropolitana de Curitiba eram 19, hoje são 29 municípios. A região metropolitana do Cariri é composta por 32 municípios. Portanto, a quantidade não é o problema. A similaridade, a proximidade, a questão do transporte,
questão das vias, da habitação, dos serviços, é que define a necessidade de composição de uma região metropolitana no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.